Graça, paz, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, sejam conosco nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez a princípio você diga, isso nada tem a ver comigo, mas espere um pouquinho, pode ser que em algum momento dessa palavra Deus fale alguma coisa ao seu coração. O nosso tema hoje é ninho vazio. E eu quero iniciar lendo a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, um texto que muitos irmãos, com certeza, sabem de cor. Mas na nossa Bíblia aqui, na versão NVI, o texto da palavra do Senhor diz assim, são palavras de Jesus, João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões dizem vida abundante, vida plena, vida abundante. O ninho vazio é uma das fases da vida de casados, da vida de família. Dentro do esperado, o casal inicia sua vida conjugal, vêm os filhos crescem, vão aos poucos adquirindo autonomia e finalmente vão cuidar das suas próprias vidas ou das suas próprias famílias. O ninho vazio, então, é essa experiência do casal que, tendo já criado os seus filhos, agora estão de novo sozinhos em casa, porque os filhos ou já formaram as suas próprias famílias, ou então, chegando à idade adulta, já assumiram a administração da própria vida e saíram de casa. É verdade que, por várias razões, nem todos os casais chegam a essa fase. Ainda assim, é importante a gente falar sobre essa experiência, porque não é bom chegar nesse momento da vida sem nenhum preparo. Se você não está passando por essa fase ainda, você pode vir a passar um dia ou pode ajudar outras famílias no enfrentamento das dificuldades que podem surgir num momento como esse. Se você ainda está se preparando para o casamento, ou então você é recém-casado e ainda não tem filhos, ou então seus filhos são pequenos, ainda estão em casa, nunca é cedo demais para pensar que o ideal de Deus para o casamento é até que a morte os separe. E esse ideal, até que a morte os separe, é entre você e o seu cônjuge. Ou seja, os filhos vêm e vão. E um dia é possível que vocês se vejam de novo sozinhos em casa, um com o outro. Para alguns casais, essa vai ser uma experiência difícil. Embora seja uma coisa natural e até mesmo desejável. Mesmo que a dinâmica dos relacionamentos familiares varie de cultura para cultura e de tempos em tempos, é inevitável que algumas famílias vivam essa situação. No tempo dos meus avós, e até um pouco ainda no tempo dos meus pais, as famílias eram mais patriarcais. Enquanto o patriarca mais velho ainda estava vivo, os descendentes, de modo geral, viviam juntos. Alguns até sob o mesmo teto, ou então muito próximos, gravitando em torno da autoridade familiar daquele patriarca. Então, a grande família era composta por avós, pais, tios, primos, cunhados e outros familiares solteiros e casados.
Hoje, a dinâmica da vida é outra. A vida se acelerou. A facilidade das comunicações e dos transportes trouxeram outra realidade. Muitos filhos, ainda solteiros, decidem estudar em outra cidade e até em outro país. Outros ainda conseguem emprego e preferem morar por sua própria conta, fora da casa dos pais. Os filhos que se casam preferem ter o seu espaço, mesmo que às vezes no início não seja tão confortável quanto a casa dos pais. E aqui eu não quero fazer um juízo de valor social sobre qual é a melhor experiência, se é aquela experiência patriarcal ou se é a experiência atual, mas a Bíblia tem um modelo de família, e esse modelo de família precisa ser adotado por quem deseja fazer a vontade do Senhor. Quando Deus estabelece o casamento, Ele orienta, lá em Gênesis 2:24, assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nos planos de Deus, um homem e uma mulher são dois indivíduos que se unem e que se tornam uma só carne, mas antes precisam deixar pai e mãe. A Bíblia também fala a respeito dos filhos. No Salmo 123, verso 3, nós lemos que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Mas lá no verso 4, diz assim, que os filhos na mocidade são como flechas nas mãos do guerreiro. E para que servem as flechas se elas não forem atiradas? Se elas continuarem na aljava, que é o lugar onde se guarda as flechas, ficarem lá, serão eternas promessas que nunca se cumprirão. Hoje nós ouvimos falar em uma geração nem. Jovens que chegam à idade adulta e nem trabalham, nem estudam, nem querem sair do teto dos pais. E o pior de tudo é que tem pais que se sentem confortáveis com essa situação, até promovem isso. O problema é que dessa maneira os filhos nunca vão amadurecer. Eles ficarão parecidos com aquelas frutas que às vezes a gente compra no supermercado, que apodrecem, mas não amadurecem. Infelizmente, nós temos casais invertendo a orientação de Deus na sua convivência. Em vez de guiar os filhos para a autonomia e manter viva a relação conjugal, ou seja, a relação um com o outro, eles se apegam exageradamente aos filhos e se afastam continuamente e persistentemente do seu cônjuge. Os sociólogos têm estudado um fenômeno que tem aumentado nos últimos tempos, que é o chamado divórcio grisalho. O divórcio grisalho é a experiência de casais que se separam depois de 25, 30, 40 anos de relacionamento, porque não aguentam mais a presença um do outro no mesmo espaço depois que os filhos vão embora. O divórcio grisalho, então, tem como um dos seus fatores o ninho vazio. Mas não só o ninho vazio. Existem situações que acompanham o ninho vazio que também precipitam. Há casais que se separam depois de tantos anos de convivência. Então, os psicólogos cunharam uma expressão chamada síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é definida como um fenômeno emocional vivenciado por pais quando os filhos saem de casa, resultando em sentimentos de solidão, tristeza e perda de propósito. Embora não seja uma doença, clinicamente falando, ela pode causar ansiedade e depressão.
e é uma fase de transição que exige adaptação, redescoberta da individualidade e reconstrução da rotina do casal ou da pessoa. São palavras fortes: solidão, tristeza, perda de propósito, ansiedade e depressão. O pior é que não são apenas palavras usadas por profissionais da saúde, mas são experiências reais e intensas que afetam a nossa mente e o nosso corpo. Há um contraste marcante aqui com o texto que nós lemos no início. Jesus disse que veio para nos proporcionar vida abundante, vida plena, realização pessoal e também realização conjugal, realização nos relacionamentos. Se você já tem um tempo razoável de casamento, você sabe que a pessoa com quem você se casou não é a mesma que está ao seu lado hoje. O que isso significa? As experiências, o conhecimento, os sofrimentos, as alegrias, as experiências da vida vão moldando as nossas características pessoais e, naturalmente, também o nosso relacionamento familiar. Por isso é necessário que, em cada fase do casamento, nós estejamos preparados para recomeçar ou reconstruir, de alguma forma. As dificuldades do ninho vazio não podem ser negadas. Os filhos são amados. E existe uma relação muito especial entre pais e filhos, especialmente quando a família está alinhada nos planos de Deus. Então, a quebra desse vínculo estreito que existe entre pais e filhos causa dor, é lógico. Dor, desconforto, a convivência diária não existe mais, a dependência também acaba, ou pelo menos deveria acabar. E uma outra dificuldade é que o ninho vazio é muitas vezes acompanhado de duas outras situações desconfortáveis, que é a aposentadoria e a menopausa. São experiências complicadas também. E antes que você diga que a menopausa é um problema exclusivamente feminino, quem já passou por essa experiência sabe que, se não houver preparo e cuidado, ela pode ser devastadora para a intimidade do casal. Eu estava lendo um estudo científico recente e li o seguinte: pesquisas e estudos enfatizam, em particular, o sofrimento das mulheres, associando a emergência de quadros depressivos à perda do papel de cuidadora dos filhos, função tradicionalmente ligada ao papel feminino. O autoconceito delas passa a ser: eu não sirvo mais para nada, o que confirma também a autoestima rebaixada. Associando isso ao estresse e às mudanças da menopausa, o quadro para problemas está formado. O autoconceito das mulheres passa a ser, então: eu não sirvo para nada. Quanto ao marido, em boa parte dos lares, o papel de provedor principal do lar continua sendo do marido. Embora nisso, a sociedade também esteja mudando um pouco. Mas o marido também se sente perdendo um pouco do propósito. Quando chega a aposentadoria, ele continua tendo uma renda, mas agora ele não desempenha mais a atividade laboral. A possibilidade, então, de quadros de depressão e de ansiedade se aproxima. Existe ainda uma outra situação para a gente pensar. O casal, nessa fase, às vezes se vê também invertendo uma situação familiar. Se os seus pais ainda são vivos e idosos e precisam de cuidados e de atenção, o casal se vê agora também um pouco como
cuidador dos pais, enquanto ainda gostariam de estar ajudando, auxiliando, orientando os seus filhos. E aí, depois dessa introdução tão, talvez, para alguns pessimista, talvez você esteja pensando assim, por que eu vim para a igreja hoje? Mas eu não estou aqui para trazer uma mensagem pessimista. Nós estamos falando de situações reais, que acontecem com milhares de casais e que pode acontecer com você também. Mas a gente não pode esquecer daquilo que nós lemos no início, palavras de Jesus. Jesus quer nos ver plenos, realizados, vivendo vida abundante. Então, vamos aqui a algumas palavras. Uma palavra primeiro para os pais. Pais sábios não interferem na vida dos filhos depois que eles saem de casa, especialmente se estiverem casados. Pais crentes continuam orando pelos filhos, amando os filhos, convivendo com eles nas oportunidades que tiverem, aconselhando e orientando quando forem demandados, mas devem entender que agora não são mais responsáveis pelos caminhos e pelas decisões dos seus filhos. E tem mais. O processo de autonomia deve iniciar o mais cedo possível. Pais sábios e tementes a Deus vão experimentando soltar as cordas aos poucos, sem esquecer de orientar, aconselhar, ensinar e, principalmente, dar exemplo aos filhos. Nós não podemos esquecer que o exemplo é a forma de ensino mais eficaz. Ontem, nós ouvimos a mensagem aqui do pastor Mateus Simões, e ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele disse que uma vez um pastor chegou para ele e disse assim, você está mentindo para os seus filhos em relação a Deus? E ele disse, não, eu não estou mentindo para os meus filhos, eu estou ensinando meus filhos sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a salvação em Jesus, estou ensinando tudo isso para eles. E aí o pastor disse para ele assim, e o exemplo? Por quê? Quando o seu filho ouve dizer que Deus é pai, a primeira pessoa que vai servir de referência para ele é você. E se você, como pai, está falhando no seu exemplo, está dando mau exemplo, está sendo irresponsável, não está levando Deus a sério na sua vida, ou não está vivendo plenamente aquilo que Deus tem para você, você está mentindo para o seu filho. E não é com palavras, é com exemplo. Quando os filhos saem de casa, então, esse processo de amadurecimento já deve estar completo. Agora, uma palavra aqui para as mães. Mãe, o seu filho casado não vai tratar a esposa dele como ele trata você. Ele vai tratar a esposa dele como ele viu o seu marido tratar você. Pai, a sua filha casada não vai tratar o marido dela como ela trata você. Ela vai tratar o marido como ela viu a sua esposa tratar você. Prestem atenção, isso é importante. Casais que amam os filhos e os tratam bem, mas que são rudes e grosseiros um com o outro, estão ensinando ruína para o casamento dos seus filhos. Eu fiz a cola de um texto muito interessante que eu recebi de um amigo há 2 semanas atrás. Ele diz, não criamos os filhos para nós, mas para o mundo. Uma das tarefas mais complexas e constrangedoras da paternidade e da maternidade é deixar os filhos saírem de casa. É não querer viver por eles,
mas deixar que eles sobrevivam por sua conta e juízo. Nem cabe ajudar a fazer a mala. A mala já é uma outra estrada, diferente da sua, uma estrada unicamente deles, em que não é possível mexer. E agora uma palavra para os filhos, especialmente aqueles que ainda estão se preparando para o casamento. E aqui eu extraí da Cristine Grotto. Ela diz assim: a primeira palavra da Bíblia sobre casamento não é amor, mas é deixar. A primeira instrução sobre casamento na Bíblia é uma saída. Antes de unir-se, antes de uma só carne, antes de qualquer outra coisa, deixará. Antes do casamento, antes dos votos, antes da aliança, a ordem de Deus importa. Muitos casamentos fracassam porque alguém nunca saiu de casa. As brigas dos pais no quarto, as ansiedades da mãe na cozinha, o silêncio do pai na sala de estar. Você saiu da casa dos pais, mas nunca saiu dos padrões deles. Deus não está dizendo para desonrar os pais, mas para parar de carregar aquilo que era deles. Deixar não é abandono, é soltar o apego a padrões que nunca foram seus para sustentar. Você não escolheu esses padrões, mas você os levou para fora da casa dos seus pais. A observação da natureza nos ensina sobre essa realidade. Eu queria pensar um pouquinho nos passarinhos. Lá no nosso quintal tem um casal de rolinhas que já mora lá há bastante tempo. Escolheram lá um arbusto grande para fazer o seu ninho. E aí a gente nota, quando eles começam a programar, né, a chegada dos ovinhos, começam a recolher palha para fazer o ninho, depositam os ovos, chocam, daqui a pouco os filhotinhos começam a piar lá pedindo comida, e eles vêm e alimentam, e cuidam, e os filhotinhos vão crescendo, criando penas, e daqui a pouco começam a experimentar o primeiro voo. Às vezes ali no quintal ele começa a voar, tenta voar de um galho para o outro e cai, aí voa mais um pouquinho. Mas em questão de semanas, esses filhotes vão embora, vão cuidar de suas vidas. O casal de rolinhas está lá até hoje, continua lá em casa. Os filhotes de passarinho, então, eles são alimentados, deixados em um ninho limpo, mas quando eles começam a se desenvolver, eles são treinados para voar. E finalmente eles voam e vão embora mesmo. Vão desenvolvendo autonomia, pouco a pouco, até que possam cuidar da sua vida sem a ajuda dos pais. Na minha própria experiência com a minha esposa, hoje nós estamos vivendo essa fase do ninho vazio. Estamos tendo que administrar essa fase do ninho vazio pela segunda vez, o que não é raro. Nós tivemos a primeira experiência quando Giovanni foi estudar em São Paulo, com 17 anos, e ele ficou aproximadamente 7 anos morando fora. Para nós foi um período de adaptações e de um pouco de preocupação também. Nós tínhamos uma consciência de que nós tínhamos feito aquilo que nós podíamos, que nós tínhamos dado as ferramentas para que ele pudesse sobreviver naquele novo ambiente. Nós fomos questionados, sim, por familiares, por irmãos da igreja. Vocês são loucos, como é que deixa o menino nessa idade ir embora sozinho? E a nossa resposta sempre foi que se ele é um filho de Deus, Deus cuida dos seus filhos melhor do que nós. Mas ainda assim, o coração às vezes ficava apertado. E ele ainda dependia de nós financeiramente, e algumas vezes também recorria, né, às nossas orientações. Aí depois de 7 anos, ele voltou para casa, mas a situação já era diferente. Ele já era adulto, conseguiu seu primeiro emprego, começou a trabalhar, foi adquirindo autonomia.
Há 6 meses, casou-se, e aí veio a nossa segunda experiência com o ninho vazio. Hoje nós estamos mais velhos, não se diz mais velho, agora é note, né? Somos notes, e sabemos que Giovanni não vai mais voltar para casa nas férias. Então nós estamos passando agora por um novo período de adaptações. Mas toda experiência humana apresenta desafios e oportunidades. A mãe um dia vai chegar no quarto do filho, abrir a porta e o quarto vai estar ali arrumadinho e silencioso. O pai um dia vai chegar em casa e não vai ter mais ninguém para pedir a ele dinheiro para comprar um tênis novo. Alguns casais experimentam o ninho vazio ainda jovens, na faixa dos 40, 50 anos. Mesmo que esse não seja o seu caso, essa nova experiência vai trazer desafios e oportunidades. Encarar esses desafios e aproveitar essas oportunidades devem levar o casal à abundância de vida que Jesus prometeu. Então, vamos lá. Eu enumerei alguns desafios e algumas oportunidades aqui. O primeiro desses desafios é redescobrir a pessoa especial e maravilhosa que está caminhando ao seu lado. Por muitos anos vocês se dedicaram aos filhos, dedicaram a eles boa parte do seu tempo, da sua atenção. O grande desafio para os casais cujos filhos ainda estão em casa é manter o cuidado com os filhos sem descuidar do seu cônjuge, seu parceiro de vida conjugal. Quando vocês se casaram, eram só vocês. Tornaram-se uma só carne. O casamento é o relacionamento permanente da vida. Ontem também nós ouvimos aqui a palavra do pastor Mateus. O casamento é a aliança permanente. Os filhos vêm e vão, mas o cônjuge vai permanecer até quando Deus quiser. Não se descuidem um do outro, mantenham a chama do amor acesa, reservem momentos especiais para estar juntos, conversar, rir, se divertir juntos, criar memórias afetivas que vão permanecer para toda a vida. Memórias afetivas, ou seja, aqueles momentos especiais que vocês nunca vão esquecer, momentos juntos. Sabemos que o amor não é um sentimento, mas é uma decisão e é um compromisso que gera responsabilidade. Deixar de amar não é deixar de sentir, mas é decidir não mais conviver, não mais permanecer e não mais se importar. Quando nós convivemos, nos comunicando, trocando experiências, cuidando um do outro, nós vamos continuar a amar e a ver no nosso cônjuge alguém especial e maravilhoso até o fim dos nossos dias. Em uma das meditações dos 31 dias de oração pela família, nós lemos o seguinte: a intimidade do casal é uma das áreas mais importantes da vida conjugal, mas, ao mesmo tempo, é uma das áreas mais sensíveis e mais vulneráveis às dores, silêncios, distrações e ressentimentos. Há maridos e esposas que são abandonados muito antes de o relacionamento se romper. Vivem na mesma casa, dormem na mesma cama, frequentam os mesmos ambientes, mas há muito tempo abandonaram emocionalmente um ao outro. A prova disso foi o que aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Durante algum tempo, os casais tiveram que se recolher em casa, trabalhar de casa, em home office, e nós tivemos relatos de atritos constantes, estranhamentos, brigas, discussões, porque o casal já não tinha comunhão. Alguns até se separaram pouco depois.
Então, esse é o primeiro desafio a vencer, para prevenir a síndrome do ninho vazio. É continuar a cuidar da relação com o seu cônjuge enquanto os filhos ainda estão em casa. É casar-se de novo todos os dias com a mesma pessoa. O segundo desafio é entender os novos limites do relacionamento com filhos e filhas, genros, noras e netos. Mãe, você não é mais responsável pela administração, pela alimentação dos seus filhos casados, nem pelas roupas deles, nem pelo cuidado da casa deles. Você deve ter ensinado seus filhos a cuidar dessas coisas, e agora eles vão cuidar de si. Pai, você não é mais responsável pelo sustento dos seus filhos, os que já saíram de casa. Eles já são adultos, já devem ter aprendido a cuidar do seu próprio emprego, das suas próprias despesas e da sua própria família. A relação dos filhos casados com o respectivo cônjuge é alguma coisa que diz respeito somente a eles, de cuidar. E aqui eu peço licença para dar mais uma vez um exemplo da minha família, que quando nós nos casamos e nós fomos para a nossa casa, a minha mãe chegou para a Deise e disse o seguinte: fique certa de que eu só vou à sua casa quando eu for convidada. Sabedoria materna. E ela fez assim. Ela foi à nossa casa muitas vezes, mas sempre quando ela foi convidada. Não ultrapassem os limites do que é razoável. A Bíblia nos orienta a ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. Mas quando eles aprenderem a andar, devem caminhar com as suas próprias pernas. O terceiro desafio é perceber e realizar novas atividades e experiências que antes não eram possíveis. No cuidado com os filhos, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria, mas que não tinha nem tempo e nem recursos para fazer. O ninho vazio vai nos dar essa oportunidade de fazer algumas coisas que ficaram para trás no relacionamento. Então agora o casal tem tempo e recursos. E pode começar, por exemplo, a frequentar aquela academia, ou se os recursos forem poucos, podem planejar caminhar juntos, fazer exercícios ao ar livre e até aproveitar para conversar, né, durante esse percurso. É talvez a hora de economizar um pouco para fazer aquelas viagens que sempre ficaram só nos planos no passado. Mesmo que os recursos não sejam suficientes para dar a volta ao mundo num cruzeiro, mas sempre vai haver um lugar legal, interessante, diferente para conhecer. Aliás, nós ouvimos dizer que abriu um café bem bonitinho ali depois do outro lado da ponte, né? Fica a dica aí para quem quiser aproveitar. Também pode ser um momento de começar a se dedicar a um hobby, que seja de interesse comum do casal. E vocês podem pensar um pouco nas coisas que vocês sempre adiaram e que agora podem realizar. Cuidar da saúde, aprender um idioma, aprender a tocar um instrumento, cozinhar juntos. Conversar sobre isso também vai ser um bom exercício para vocês se conectarem e praticarem uma comunicação positiva. Mas, além dos desafios, o ninho vazio também nos dá algumas oportunidades. Algumas delas são as seguintes. Primeiro, é perceber que agora vocês têm tempo e provavelmente mais recursos materiais para dedicar atenção especial um ao outro. Então, vamos lá, vocês lembram das 5 linguagens do amor, de Gary Chapman? Vamos lembrar? As 5 linguagens do amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos ou gestos de serviço e toque físico.
Você já se dedicou a descobrir qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, ou a principal delas? É claro que quanto mais cedo a gente descobre isso, mais chances a gente tem de comunicar o nosso amor com eficiência. E os filhos também têm, cada um, a sua linguagem de amor. Às vezes, nós até descobrimos isso intuitivamente. Mas nós podemos passar muito tempo falando a linguagem de amor dos nossos filhos e esquecendo a linguagem de amor do nosso cônjuge. O Ninho Vazio traz essa oportunidade de uma comunicação mais aberta, mais completa, mais cheia de significado. Esse é o momento de redescobrir aquelas memórias afetivas que foram criadas na convivência, rever fotografias, vídeos, reencontrar pessoas importantes para vocês, tratar algumas feridas que podem ter sido deixadas pelo caminho e ouvir melhor um ao outro. A segunda oportunidade é dedicar mais tempo às práticas espirituais, tanto individuais como no casal também. Vocês vão ter mais tempo também para se dedicar à obra do Senhor. Aquela necessidade de acordar cedo, correr para o trabalho, pegar filho na escola, levar filho para a escola, já passou. Então agora dá tempo de dar uma parada, de orar juntos, de buscar orientação na palavra de Deus, de estudar um livro da Bíblia ou até mesmo outro livro cristão e de continuar crescendo na fé no Senhor. Nós já aprendemos que quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximo eles também estão um do outro. Também é importante usar essa energia que o casal ainda tem para envolver-se nos ministérios da igreja. Pensem em usar os seus dons e talentos para juntos servir ao Senhor em alguma área nova, no serviço cristão, que talvez vocês nunca tenham experimentado antes. Jovens casais com filhos pequenos, às vezes têm a vida corrida demais e dedicam menos tempo ao trabalho cristão. Mas o casal no Ninho Vazio tem a oportunidade de trabalhar mais na obra do Senhor. A terceira oportunidade é usar a sua experiência para orientar casais mais jovens ou que passam por dificuldades. Casais maduros que já passaram por dificuldades na vida têm a oportunidade de ajudar outros casais e famílias. O casal que já tem experiência e teme ao Senhor é muito necessário para aconselhar e orientar jovens e casais mais novos na sua vida familiar. Muitas famílias que hoje estão destroçadas poderiam ter sido curadas com o auxílio de casais experientes. Eu tenho uma irmã que, junto com o meu cunhado, fizeram bodas de ouro esse ano, 50 anos de casados. E nós fomos para a celebração, um culto em ação de graças. Meu cunhado é pastor e eles criaram os filhos já voaram, os passarinhos deles já se foram, e agora eles estão sozinhos em casa. Meu cunhado é um pastor aposentado já, mas na igreja onde eles são membros, o pastor presidente os chamou e disse assim: olha, vocês têm muita experiência para ser desperdiçada, vocês vão trabalhar com orientação de famílias aqui na igreja. E eles estão nesse ministério, assumiram novamente o ministério para fazer isso, para dar essa orientação para tantos casais, para tantas famílias, passando por dificuldades, por problemas. E hoje eles estão ali trabalhando com famílias, lá na Igreja Batista Metropolitana, em Salvador, na Bahia. Essa relação de desafios e oportunidades que nós passamos aqui é só exemplificativa, ela não é exaustiva. Vocês podem descobrir os seus próprios desafios e as suas próprias oportunidades. Mas eu quero dar aqui uma última palavra.
Quando o casal chega ao ninho vazio despreparado, é possível que surjam problemas graves que exijam ajuda de fora. É claro que buscar a Deus é essencial, mas às vezes exige a necessidade de ajuda pastoral e de orientação profissional. Solidão, tristeza, depressão e ansiedade podem ser devastadoras na vida de uma pessoa e na vida de um casal. O ninho vazio é uma experiência difícil, mas não precisa ser uma experiência destruidora. Ele pode se transformar em um momento muito especial, muito prazeroso para o casal. Não entreguem os pontos e, se necessário, procurem ajuda profissional. Esse é um tema vasto. Quanto mais eu lia sobre isso, mais iam surgindo coisas interessantes, mas a gente vai ter que parar por aqui. Eu aprendi com o meu pastor que a gente tem que pregar sobre todo o conselho de Deus, mas não precisa ser tudo de uma vez. Então, eu quero encerrar com uma frase, um pequeno texto de Josi Cardoso, que eu quero deixar, então, para os irmãos aqui seguirem adiante nesse conhecimento. Ela diz: o ninho cheio deixou marcas que nunca se apagarão. O ninho vazio não é solidão, é a oportunidade e a chance de redescobrir a beleza de voar, com a leveza de quem cumpriu uma linda missão e com a coragem de quem sabe que a vida ainda guarda muitos recomeços. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que a nossa vida, mesmo no ninho vazio, seja uma vida abundante, produtiva, abençoada e cheia de significado. Amém?